não estamos falando contra a pessoa do Francisco Cândido Xavier, um homem que não entendia, como eu disse, nada de espiritismo. Olha aqui o que tem num jornal, a respeito do Francisco Cândido Xavier, que eu também trouxe e ia apresentar no outro bloco, mas eu vou apresentar nesse mesmo. Quando ele fala sobre a cachorrinha, a volta da sua cadelinha. O cachorrinho do Chico volta. E os espíritas ficam encantados com isso, maravilhados. Quem assistiu o filme, eu não assisti porque eu não vou pagar, eu me recuso a pagar o ingresso. Mas eu vou conseguir um DVD emprestado aí de algum irmão, de alguém que tenha, e vou assistir sim. Eu devia até ter assistido. Mas alguém que já assistiu me comentou, não tem nada de anormal a não ser mostrar que o homem era católico, que ele tinha medo de morrer, que ele rezava Ave Maria, era um homem normal, meu Deus, era um homem normal. O interesse desse negócio, desse congresso e dessa projeção dele, não é para divulgar o homem em si, é para divulgar aquela obra que não é dele, é dos espíritos. E a Federação e o Movimento Espírita estão substituindo essa divulgação, essa nova doutrina ditada por esses 4 espíritos, estão substituindo pelo espiritismo. Eles estão afastando o espiritismo e colocando no lugar essas obras. Então não é pelo Chico que estão fazendo isso, é o espólio que ele deixou, é a renda que dá, mais de 400 livros. Vejam, se eles fossem vender só os 5 da codificação, eles teriam uma instituição ainda pequena, mas promovendo grãos selecionados, promovendo árvores frutíferas saudáveis, e não tudo contaminado por uma praga que pode dizimar toda a plantação de uma hora para outra. Mas para vender só 5 obras, que são as básicas, uma revista espírita do Kardec, na época, que foi uma sondagem da própria sociedade, da reação da sociedade, do intelecto da época, ele usou essa revista espírita para fazer as pesquisas de mercado, digamos assim, que não compõe a codificação, mas que foi um veículo de instrução para a codificação, foi a revista espírita. Então, vender só isso não daria esse império que existe aí em nome de espiritismo, que em cima das obras do Chico Xavier rendem milhões e milhões, e eles não podem abrir mão disso. Então tem que lançar o Chico como revelador de uma nova doutrina. Se transformasse essa federação e esse movimento em chiquista, eu não estaria aqui tocando isso a respeito deles. Como nunca toquei aqui sobre o Valdo Vieira, que era um médium tão famoso quanto o Chico, que durante quase 15 anos psicografou junto com o Chico, tem livros publicados aí ainda hoje pela Federação Espírita Brasileira, com a autoria dos dois como médiuns, tem livros aí. Eu não falo isso, só falei na última revista que saiu, que eu recomendei para vocês lerem, que foi a super interessante desse mês. Eu recomendei que vocês lessem, que saiu com a capa aqui do Chico Xavier. Essa aqui eu só recomendei e só falei no Valdo Vieira quando eu li aqui uma matéria em que o Valdo Vieira fazia um comentário de que o Chico captava os diretores, pessoal do centro, do trabalho do centro dele, passavam pelas filas para coletar dados dos mortos, que depois ele citava nas comunicações que ele recebia, como também informações que as pessoas mandavam em cartas para marcar audiência com ele. Muitas daquelas informações ele colhia na fila, o pessoal colhia na fila, ou então vinham. Não estou colocando em dúvida a mediunidade dele, que já foi usada até no tribunal, já foi usada até legitimamente no tribunal, não estou colocando em dúvida, mas estou mostrando que o mecanismo não é também infalível, como o próprio livro dos médiuns nos adverte. Cuidado, atenção, colocai tudo sob censura rigorosa, absoluta, e sob a menor pretexto de dúvida, rejeitem sumariamente, para não aceitar uma verdade ou uma mentira a pretexto de 10 verdades. Rejeitai 10 verdades e evitai aceitar uma única mentira é a recomendação do próprio Espiritismo. Então toda essa movimentação, toda essa enxurrada de livros rende muito mais do que os 5. Então é por isso que estão fazendo tudo isso com essa vítima. O pobre coitado do Francisco Cândido Xavier. Olha que maravilhoso, extraordinário. Milhares de pessoas semelhantes a ele, ou até melhores do que ele, outras piores, foram também muito destaque e merecem também todos os elogios e os aplausos da humanidade, independentemente de terem sido ou não espíritas.
foram pessoas de bem. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Zé Ruela, lá do Morro da Conceição, a Tiana, Sebastião, Antônio. Está cheio de gente, pessoas boas no mundo. Tem, felizmente, tem muitas pessoas boas no mundo. Então não é pelo fato de ser bom que seria o ícone. O caso dele é pelos 418 ou 412, será? Mais de 400 livros que entopem o mercado, dentro dos quais muitos contrariam o espiritismo, como o próprio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós fizemos, quando eu era, na época, em 2000, nós fizemos uma carta para o movimento espírita, com cópia para a própria federação e para os centros espíritas, chamando a atenção desse Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizendo que nós contestamos isso há muito. Veja, em 2000, foi no dia 6 de novembro de 2000, nós mandamos ao Conselho Regional Espírita da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, e mandamos com cópia para a sede da Federação Espírita do Estado do Rio e o jornal Mensageiros do Bem de Saquarema, que fez uma ampla divulgação desse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro que, como eu disse para vocês, consta do Estatuto da Federação, um livro que recomenda o Rustem, que eu mostrei para vocês aqui, é aquele que prega a doutrina do corpo fluídico de Jesus, da reencarnação em lesma, de que o Papa vai ser o comandante regenerador do planeta. Vejam se isso tem cabimento. Me perguntaram também essa semana, já receberam e-mail aí do pessoal do movimento ou da federação para ir lá falar que o Chico é espírita? O que eu disse no programa anterior? Não vão vir, não vão escrever. A reação e a defesa deles é o silêncio. Se acovardam. Eu aprendi isso também com eles, quando eu estava lá. Zé Manel, deixa isso para lá. Os espíritos superiores, dizem eles, sabem a hora de agir. Quando for a hora, eles vão falar. Hipocrisia, falsidade, fanatismo, mentira, cada um querendo ficar frajolinha e aparentando gente boa, gente bonita, gente santa, quando na realidade são corruptos, são imorais, são hipócritas, porque permitem que seja maculada, que seja degenerada a solução para a regeneração e transformação da humanidade. Só com o Espiritismo, como ele foi revelado. Para ser ampliado, não é proibido. Espíritos podem estar aí dando mensagens maravilhosas, ampliando isso, o entendimento disso. Não contrariando sem fundamento. Não contrariando por um único médium, como o caso do Chico Xavier. Não contrariando por uma falange de espíritos obsessores, como esses 4 que eu falei, que estão aí ditando loucuras, mas vendendo livro e por isso interessa para o movimento, para manter o império. Essa é a verdade. E respondendo às perguntas, inclusive, que tem ali, ninguém escreveu, ninguém protestou, ninguém vem aqui. Porque só quem fala a verdade sobre tudo isso somos nós aqui. Programa Terceira Revelação na TV. Nova Friburgo, Estado do Rio, Brasil. Porque esse programa vai correr o mundo. Já estão preparando para colocá-los no YouTube, já estão preparando para colocá-los em rede mundial, porque nós estamos aqui fazendo esta revolução. Já até nos mandaram um escrito dizendo, que tal você ser o Lutero do Espiritismo? Está reformando com tudo isso. Quem sabe? Se é tão simples assim ser um reformador, eu também esteja sendo. Simplesmente por coragem e honestidade. Leia, Valéria. Tá aqui, eu vou ler para vocês, coitadinho, eu deixei a Valéria de lado, mas olha aqui. Caracteres do verdadeiro profeta. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês que têm ou consultem. Está aqui. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Olha o que dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Me autodefinir? Um homem honesto desmascarando essa farsa, esses farsantes. Quem me recomenda isso? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acabei de ler, no capítulo 21. É por isso, queridos telespectadores, que o pessoal do movimento, federação, nem me processa, nem me questiona.